Olá, meus amigos! É um prazer estar com vocês. Eu sou o professor Marco Antônio Macarrão, professor de português e discursivas. Português aqui no Revisão Concursos e discursivas no Turma de Redação, beleza? Estudar de vagas que não são apenas aquelas que tem cadastro de reserva, etc. Ô, gente, a gente observa um concurso, né? A expectativa de nomeação de um determinado concurso, principalmente quando ele tem a discursiva, é pela discursiva. Como assim? Pelo número de redações que o edital traz dizendo que serão corrigidas, você tem uma noção da intenção. Porque o processo de correção da redação ele não é barato, não é verdade? Ele é trabalhoso, inclusive. Então, se a banca coloca lá que para o cargo X vão ser corrigidas 750 redações, por exemplo, significa que ela quer nomear bastante gente. Se vão corrigir 300 redações, bastante gente. Pô, tá lá com uma vaga, mas vão corrigir 150, gente. Vai chamar um cadinho bom de gente. Isso é certo? Não, mas é o mais próximo de certo que nós temos. Tirando isso, gente, só fontes extremamente privilegiadas e mesmo assim tem que ver se é verdade, porque tem gente que finge que tem a fonte privilegiada e nem sempre tem, né? E aí às vezes dá certo, aí o pessoal, o cara falou, não. Estou dizendo assim, da lógica que a gente observa nos concursos públicos, tá? Porque não faz sentido pôr muita redação para ser corrigida se isso aumenta o custo da banca, se isso, portanto, aumenta o custo para o ente público, seja ele qual for, né? Então não faz sentido. Pôs muita redação, vai nomear. Ah, mas técnico não tem redação. Aí você vai olhar o quê? Vai olhar até qual posição vai ser classificada. Ou seja, aquilo mostra que até aquela posição, não é que até aquela posição vão nomear, mas se, pô, igual acho que são 500, se não me engano, né? Até a posição de número 500 de técnico administrativo, área administrativa vai ser nomeada, até essa posição. Bom pra caramba, galera. Vai chamar bastante gente. Porque senão pra que vai criar uma fila gigante, entendeu? Se você não vai conseguir atender nada daquilo. Então, vão ser 500? Claro que não. Mas uma parte boa disso, com certeza. Tá? Então, é assim que funciona a lógica do concurso público normalmente. Então, eu preciso de uma. Então, eu vou lá buscar essa uma vaga porque ela vai ser minha. Acabou. Não tem essa, não tem que ficar pensando nisso. Não fique entrando em pilha de grupo de Facebook, grupo de WhatsApp. Não é para você não estar nesses grupos, não. Mas entrando em pilha do pessoal falando, ah, não vou fazer. Ô, gente para te puxar para trás, olha, vamos falar a verdade, né? A vida tem hora que é difícil pra caramba, tem tantos obstáculos, tantas dificuldades. Você vai criar mais uma? Ou vai se deixar envolver por mais uma que é a mais evitável de todas? Que é essa influência negativa que algumas pessoas fazem questão de ter na nossa vida. E eu não estou falando de esoterismo, de coisa zen, nada disso não. Estou falando de coisa prática mesmo. O cara fica lá, não, porque não vai chamar ninguém, porque não vai chamar ninguém. Se bobear, o cara está lá estudando pra caramba para esse concurso, está tentando te gorar, te fazer desistir ali. Ou não, ele é a famosa pessoa tragedinha, né? Que só quer pôr os outros para trás, adora uma tragédia. Então para com isso. Bola para frente, não é ser iludido, mas tem que ter um otimismo, tem que ter confiança principalmente. E vamos estudar. Esta aula eu estou chamando, como nós fazemos aqui no Revisão Concurso, de raio-x CESP. Sim, trata-se de um raio-x, de um mapa da banca CESP. Um mapa pautado em questões CESP. Tá? Eu faço no meu curso 2 mapas. Este que vocês vão ver aqui e um outro em que eu abordo os assuntos, né, faço a revisão desses assuntos de forma de forma rápida, tipo crase em 20 minutos, acentuação em 15 a 20 minutos, então bem rapidinho se você parar para pensar, tá? Então vou fazendo esses assuntos todos em pouco tempo, em 30, 40 minutos no máximo, dependendo do assunto, né, resolvendo uma outra questão, mostrando de exemplo ali, tá? E faço esse raio-x aqui, que é um raio-x direto nas questões da banca, beleza? É isso que eu quero trazer para vocês. Vamos lá, joga na tela, por favor. Veja bem, então aqui está o nosso raio-x do CESP do professor Macarrão, quem vos fala aqui, beleza? Olha só, galera, trouxe para vocês, como eu disse, várias questões do CESP, Sebrasp, para a gente poder se divertir por aqui, né, gente? Olha só. A primeira questão que eu trago, aliás, o primeiro assunto que eu trago, ao que não der tempo vai ficar disponível para vocês, depois eu dou um jeito de pôr o gabarito, tá?
primeiro assunto que eu trago para vocês é a crase, tá? O CESP cobra crase? Eu diria que vez sim, vez não. Como assim? Meio que quase que numa proporção de 50%. Uma prova cai, outra não cai. Mas é muito presente o assunto crase, o uso do acento grave nas questões do CESP, ok? Algumas coisas, né, de que eu preciso para entender a crase no CESP. Vamos lá. Presta atenção. Olha o que diz essa primeira afirmativa aqui, que é a primeira questão que eu trago para vocês, a ANS, tá? O sinal indicativo de crase em AA negativa é empregado porque a regência de relacionados exige complemento regido pela preposição a, tá aqui, e o termo negativa vem antecedido de artigo definido feminino. Bom, então, de que eu preciso saber? Preciso saber primeiro que a crase é formada costumeiramente pela junção de dois sons idênticos quaisquer e interessam ainda mais para nós, interessa para a gramática, na verdade interessa apenas isso, a junção de A mais A. E a mais recorrente junção de A mais A é a junção do A preposição com A artigo. Para que isso ocorra, eu preciso de quê? Eu preciso de um termo regente, ou seja, um nome ou um verbo que exija a preposição A. Então, para justificar a preposição A. E do outro lado, eu preciso de palavra feminina. Por que eu preciso de palavra feminina? Porque para ter A artigo, só pode ser antes de palavra feminina. Ok? E tenho que observar também a questão da concordância nominal. Como assim? Se essa palavra feminina que vier depois, né, que venha depois, se ela está no plural, se houver artigo A, esse artigo tem que ser as, na verdade, né? Se estiver no singular, tem que ser o A, tá? Daí a gente já tira uma conclusão importante. Se o A que eu estou olhando está no singular e a palavra seguinte vem no plural, A que eu estou olhando no singular, palavra seguinte no plural, não há crase, não há acento grave. Por quê? Porque se a palavra seguinte está no plural, para ter artigo tinha que ter o S, não tinha? Se não tem artigo, não tem o S. Se não tem o artigo, eu não estou juntando nada com a preposição A. Esse A vai ser apenas uma preposição, beleza? Bom, então já vimos uma parte, aliás, essa parte de entender que crase é a junção da preposição A com a artigo e o que justifica cada elemento, é importantíssima dentro do processo de resolução de uma questão de crase, tá? O CESP tem pedido isso muito, porque se você observar, é uma questão que cai muito para a teoria. Ele quer a justificativa daquela crase, e não só, na verdade não só não, ele não está pondo em dúvida aqui se essa crase está certa ou errada, ele quer saber se o motivo é este, e eu vou te mostrar se é ou não, tá? Ó, vou pegar aqui, passaram a ser considerados todos os itens relacionados a A negativo. Os itens estão relacionados, quem está relacionado a ou com alguma coisa, principalmente aqui o A, beleza? Então, é verdade que a regência de relacionados exige complemento regido pela preposição a? Sim, é um complemento nominal, porque relacionados aqui tem função nominal, mas é complemento e é regido por preposição e a preposição a. Então, a primeira parte está certa, beleza? Do outro lado, ele afirma que negativa vem antecedido de artigo definido feminino. Negativa é o negativa ou a negativa? É a negativa. Se é a negativa, significa que trata-se de um a artigo. Ou seja, a palavra é feminina, eu tenho a artigo. Se eu tenho a artigo aqui, quando eu somo a com a, eu tenho a com acento grave. Você pode guardar o seguinte, o a com nada, ó, o a com nada, sem nada aqui, ele é só A, matemática, né, gente? A mais A vão dar, né? Essa soma vai dar, perdão, 2 As. E o que são 2 As? Isso aqui é matemática. O que são 2 As na gramática? O A com acento grave. É o que aconteceu aqui. Então, essa afirmação está correta ou não? Está certa, está correta. Item correto, afirmação correta, beleza? Ok? Vamos lá. Neste último segmento, agora próximo, a influência, parará. Então vamos ver o que ele vai pedir aqui, tá?
em o que conduziu à formação. O emprego do sinal indicativo de crase é obrigatório, de forma que a omissão desse sinal alteraria os sentidos do texto e prejudicaria sua correção. Vamos lá. Primeira coisa, quem conduz alguém a alguma coisa, ou conduz a alguma coisa, ou conduz alguém, certo? Olha só a frase, ó. Completa recristalização dos jaspilitos, né? Pedra, essas coisas assim, tá? O que conduziu a alguma coisa, o que levou a alguma coisa. Aqui conduzir é meio que sinônimo de levar, levará, né? Direcionará. Conduziu a formação feminino singular, ok? Então, é obrigatório, sim ou não. Bom, o fato é que esse uso está certo. Se ele é obrigatório ou não, eu vou ver agora. Por quê? Porque ele fala que a omissão desse sinal alteraria os sentidos do texto e prejudicaria sua correção gramatical. Bom, olha só, eu posso conduzir alguém a alguma coisa, né, como aqui, né, o que conduziu à formação de verdadeiros itabiritos, mas eu posso também conduzir alguém, simplesmente, ok? Por exemplo, eu posso falar que o policial conduziu a vítima à delegacia. Ele conduziu alguém para algum lugar, beleza? Se eu tiro a crase, o acento grave aqui, essa questão é bonita, tá? Se eu tiro, eu tenho uma alteração de sentido. Por quê? Porque eu deixo de ter aqui o conduzir a alguma coisa para passar a ter conduzir a alguma coisa. Então, a omissão alteraria o sentido? Sim, alteraria. Agora, vamos lá. O que conduziu à formação de verdadeiros itabiritos? Eu conduzi alguém. Isso prejudica a correção gramatical? Não, não prejudica. Altera o sentido, reconstrói o sentido da frase, altera a regência do verbo, faz isso tudo. Mas, nesse caso, a alteração não gera prejuízo à correção. A correção não é afetada, percebe? Então, muito cuidado mesmo, tá? Veja bem, com um detalhe importante, esse sinal, então, não é obrigatório, não é. Se eu falo assim, ó, vou pegar aqui, ela cheirava, pus o lugar errado, a rosa. Ela cheirava a rosa. Quem cheira, cheira alguém ou alguma coisa, beleza? Posso fazer isso. Mas pode ter cheiro de. Por exemplo, quando eu digo que o perfume cheirava a rosa, o perfume não é capaz de cheirar ninguém, a não ser que eu estivesse utilizando uma linguagem extremamente figurada, né? Então eu estou dizendo que o perfume tinha cheiro de rosa. É uma situação. Agora, quando eu falo assim, a namorada cheirou a rosa que recebeu do namorado. Olha só, eu já estou dizendo que ela pegou a rosa e cafungou, cheirou, aspirou. Na outra situação, eu disse que ela tinha cheiro, que alguém tinha cheiro de rosa. Olha só a diferença comigo aqui, por favor. Vamos lá. Olha só. Nesse caso, se eu puser o acento grave, eu estou dizendo que ela tem cheiro de rosa. Se eu não ponho o acento grave, eu estou dizendo que ela pegou a rosa e cheirou. Beleza? Aí eu te faço a pergunta, essa crase é obrigatória? Não, ela não é obrigatória. Ah, então ela é facultativa? Não. Por quê? Porque aí tem um detalhe. Quando a crase é facultativa, gente, ela não altera nem a correção gramatical, beleza? Isso aqui também não altera, não prejudica. Mas também não pode alterar sentido, tá? São apenas três as situações em que a crase é facultativa, tá? Vou falar daqui a pouco para vocês. Eu ponho aqui no quadro também, aqui na nossa lousa, tá? Então, e a retirada, como eu disse, não torna a frase gramaticalmente incorreta. É o que acontece aqui. Então, essa afirmação está errada, por quê? Porque a crase não é obrigatória e porque não prejudica a correção gramatical.
Se prejudicasse e alterasse o sentido, aí realmente ela era obrigatória. Porque aí a retirada dela faz toda a diferença, né? Faz todinha a diferença. Tudo bem? Vamos lá. Agora o assunto é pontuação. Aí, gente, o CESP despenca no CESP pontuação, gente, não cai não. Despenca, mas na pressão total, galera. Não tem para onde correr, tá? Presta atenção. Vamos lá. Vamos ver o que as questões vão exigir da gente, né? Ó, as vírgulas aqui, empregadas logo após procedimentos. Então, eu vou procurar procedimentos. Parará, parará. Tá aqui. E carência. Tá aqui. Isolam elementos de mesma função sintática, componentes de uma enumeração de termos. Então, vamos lá. Veja bem, passaram a ser considerados todos os itens relacionados à negativa de cobertura, vírgula, como o rol de procedimentos, vírgula, separou um item, o período de carência, vírgula, separou outro item. A rede de atendimento, vírgula, separou outro item. O reembolso, outro item. E o mecanismo, outro item. Então, se eles são elementos de uma enumeração, eles têm sim a mesma função sintática. Aí a pergunta é, eles são elementos de enumeração? Sim, acabei de mostrar para vocês, uma enumeração exemplificativa, mostrando o que são as negativas de cobertura, os itens relacionados à negativa de cobertura, né? Então, se eles estão em enumeração, naturalmente, eles têm a mesma função sintática e, no caso, a vírgula está sendo utilizada para isso, então, item certo, item correto aqui, tá? Deixa eu ver aqui, escrevi certo aqui, me deu até um branco aqui. Vamos lá, próximo. A substituição dos travessões das linhas 10 e 11, aí tá aqui, tá, gente? Ó, tá fora das linhas, mas tá tranquilo. Por vírgulas ou por parênteses, preservaria a correção gramatical do período. Veja bem, gente, uma coisa entre travessões, entre parênteses ou entre vírgulas, é possível substituir uma coisa pela outra? Sim, é possível. Eles são aqui equivalentes, tá? Quando eu isolo algo entre vírgulas ou entre travessões ou entre parênteses, eu posso trocar um pelo outro, tá? Claro que dependendo da situação é melhor os parênteses, é melhor as vírgulas, enfim, né? Dependendo da situação. Porém, está certo sim, preservaria a correção gramatical do período. E o sentido, claro, tá? Então, certa resposta, certa afirmação, perdão, né? Mais pontuação. Pontuação vai ter um cado bom aqui, tá, gente? Porque, como eu disse, não cai, despenca. Essa aqui é a questão certa, tá? Se a crase eu falei que é vez sim, vez não, essa aqui é vez sim, vez outra também e assim por diante, tá? Vamos lá. O sinal de 2 pontos logo depois de critérios, vou procurar, tá aqui, está empregado para anunciar uma enumeração explicativa. Esse número aqui era o número da linha, tá, gente? Bom, vamos lá. É realizado de acordo com 2 critérios, 2 pontos. Comparativo é um deles, tá? Então é o primeiro critério aqui. Cotejando-as entre si dentro do mesmo segmento e porte. E avaliatório é o segundo segmento. Segundo critério, perdão. Considerando evolutivamente seus próprios resultados. Então, esses 2 pontos estão empregados para anunciar uma enumeração? Sim, tenho 2 itens. E essa enumeração explica? Sim, tenho aqui os termos explicando. Ou seja, mais uma resposta certa. Tá? Ok? Quando isso ocorre, agora vamos para a próxima aqui, né? Essa bonita aqui também, eu acho. Ó, bonita, linda. Ó, tá lá, quando isso ocorre, parará. Aí vem aqui a questão. O segmento que já haviam contratado o serviço tem natureza restritiva. Olha só, galera. Se este que for um pronome relativo, tá? Trata-se de uma oração subordinada adjetiva. E a oração subordinada adjetiva, então vamos anotar o passo, né? Que igual a o qual, ou a qual, os quais, as quais, tá? Então, se isso acontecer, ele é
pronome relativo, ok? Se tem pronome relativo, trata-se de uma oração subordinada adjetiva, ok? Se é uma oração subordinada adjetiva, ela pode ser restritiva. Opa, o que eu fiz? Escrevi na beirada, ele voltou, passou o slide. Restritiva, tá? Ou ela pode ser explicativa. O que faz a diferença entre as duas, meus amigos? Bom, primeiro vamos ver se trata de... Deixa eu mudar até a cor da minha canetinha aqui. Vamos ver se trata... Deixa eu pôr aqui outra cor aqui. Vamos ver se trata de um pronome relativo? Bom, vamos lá. Os clientes que já haviam contratado. Os clientes, os quais. Os quais já haviam contratado. Então, este que é sim um pronome relativo. Então, se ele é pronome relativo, tem oração adjetiva, tá? Bom, qual é o macete, qual é o pulo do gato da parada aqui, galera? A diferença da restritiva para a explicativa se dá pela presença ou não da vírgula. Então, você guarda, que é muito fácil, está na própria palavra. Ó, a restritiva é sem, agora deixa eu ver se eu vou conseguir aqui, né? Vírgula. Sem vírgula. Viu aí? SV, sem vírgula. Ok? E a explicativa é com vírgula. Então, se essa oração estiver isolada por vírgula, ela é explicativa, porque é com vírgula. Se ela não estiver isolada por vírgula, ela é restritiva, porque é sem vírgula. Ok? Então, veja bem, os clientes que já haviam contratado o serviço, tem vírgula aqui, gente? Não. Se é sem vírgula, ela é restritiva. Se ela é restritiva, ela tem natureza restritiva? Claro que sim. Certa resposta. Fácil, hein, galera? Olha que macete lindo, hein? Nossa senhora, vocês até choraram de tanta emoção ali. Fala a verdade. Bonito demais, mas demais da conta, como diz o pessoal aqui de Minas. Vamos lá. Mais uma para nós. Os parênteses e os travessões, está aqui a questão, né? Os parênteses e os travessões empregados no segundo período do texto e a vírgula empregada logo após oceânico. Então, vamos procurar aqui, ó. Parênteses, travessões e a vírgula após oceânico. Tá aqui, tá? São empregados para isolar definições de termos nem sempre conhecidos do leitor comum, ao qual esse gênero textual se dirige. Então, vamos lá. Veja bem, gente, vamos ver se eles estão empregados, né, para isolar definições de termos, que são termos estranhos, tá? Para nós. Ó, durante um serviço de dragagem, bom, não é um termo cotidiano. Aí vem entre parênteses, retirada de solo oceânico para análise. Então, aqui se trata de definição de um termo nem sempre conhecido do leitor comum? Sim. Beleza, primeira coisa sim. Então, os parênteses, ok, show. Parênteses, ok. Travessões, vamos lá. Na região da elevação Rio Grande. Aí vem uma cordilheira marítima em águas brasileiras e internacionais. Bom, eu não sabia, né? Para mim isso é uma, né? Quando eu vi pela primeira vez, né? Essa questão, esse texto, fazia a menor ideia de que seria a região da elevação Rio Grande. Aí ele explica entre travessões, define uma cordilheira marítima, parará. Então, os travessões aqui fazem o que diz? Fazem. Tá? Estão definindo, isolando definições de termos. E aí depois ele vem aqui, encontrados no assoalho oceânico. O que seria o assoalho oceânico? Não faço a menor ideia, a princípio, ou não tenho que fazer a menor ideia por não se tratar de algo cotidiano para nós. Então, vírgula. Nome dado à superfície da Terra que fica abaixo do nível das águas do mar. Tem uma definição? Tem uma definição. Então, a vírgula também. Para isso, servem esses parênteses, essas travessões, essas vírgulas, para isolar definições de termos nem sempre conhecidos do leitor comum, ao qual esse gênero textual se dirige. O texto está se dirigindo a um leitor comum, tanto que está explicando, né? Então, a afirmação é certa, certíssima. Ok?
Agora a questão 6 traz de novo aquele lance da restritiva. Olha lá, ó. O trecho que vale em cada minuto da atenção dos leitores tem natureza sintática restritiva. Lembro que restritiva é sem vírgula e explicativa é com vírgula. Isso se este que, né, no caso é o outro que aqui, for pronome relativo. Bom, vamos lá. Vou procurar o trecho, está aqui, ó. E cria narrativas que valem cada minuto. E cria narrativas as quais valem cada minuto, certo? Então, meus amigos, o que eu tenho aqui? Tenho sim pronome relativo. Logo, eu tenho oração adjetiva. Essa oração está separada ou não por vírgula? Não, ela veio sem vírgula. Se ela veio sem vírgula, ó, ela é restritiva. Então, tem natureza sintática restritiva? Sim. Certa resposta, certo item, certa afirmação. Ok, galera? Questão de número 7. De pontuação, né? Que nós já fizemos duas de crase. O ponto e vírgula empregado nas linhas 7 e 8. A gente vai achar, tá? Tá aqui. Para isolar elementos de uma enumeração em que um... Ah, tá. O ponto e vírgula é empregado, tá? Faltou acento aqui, tirou acento de tudo, não sei porquê. Ponto e vírgula é empregado nas linhas 7 e 8 para isolar elementos de uma enumeração em que um de seus segmentos contém termos isolados por vírgulas, ou seja, coisas explicando. Então, vamos lá. A expansão da aplicação por parte do Poder Judiciário de medidas e penas alternativas, a realização de mutirões carcerários pelo Conselho Nacional de Justiça, a melhoria do aparato preventivo das corporações policiais e a melhoria das condições sociais da população são fatores significativos na diminuição da taxa. Veja bem, galera, o que nós temos aqui? Nós temos sim ponto e vírgulas colocados, né, para isolar elementos de uma enumeração. E nessa enumeração, um dos segmentos contém termos isolados por vírgula? Sim, olha aqui, ó. O primeiro item da enumeração tem termos isolados por vírgula, o que faz com que nós tenhamos que separar os itens da enumeração por ponto e vírgula. Então, mais um item correto, mais uma afirmação certa. Beleza? Bom, vencemos o assunto, né? Pontuação, assunto vencido aí para nós, ok? Belezinha? Vamos lá então, meu povo. Partamos aqui para falar de acentuação gráfica. Os acentos gráficos empregados em agência e em saúde têm a mesma justificativa. Bom, o CESP gosta de algumas poucas regras, das regras de acentuação que já não são muitas, tá? Bom, uma dessas regras é a regra da paroxítona terminada em ditongo. Paróxido terminado em ditongo é acentuado, beleza? Outra regra que o CESP gosta bastante é a regra do hiato heterogêneo. Hiato heterogêneo, I ou U, tônico sozinho na sílaba, ou acompanhado de S, não seguido de NH, é acentuado, tá? São as principais regras que o CESP gosta, seguido de qual mais? Ele adora essa aqui, ó, a regra das proparoxítonas, que é a mais fácil de todas, né? Toda proparoxítona é acentuada, tá? Então, guarda essas aqui. Bom, e normalmente as questões do CESP de acentuação, elas não perguntam se está certa ou errada a acentuação, elas perguntam se são pela mesma regra, pela mesma justificativa, tá? Então, nós vamos resolver aqui em coisa de 3 minutos, vou ver esses três itens aqui, tá? Os acentos gráficos empregados em agência e em saúde têm a mesma justificativa. Vamos lá. Razão da acentuação gráfica em agência. Agência é uma paroxítona, porque a penúltima sílaba é tônica, terminada em ditongo, ou seja, a regra é essa aqui. E em saúde? Saúde. Se eu pegasse a regra geral, paroxítona terminada em E não era para ter acento. Entretanto, este U em questão
é um hiato, né? Forma um hiato aqui em relação com o A. É um hiato heterogêneo, porque as vogais são diferentes, A e U não são iguais, né? Tônico. Quando eu separo a sílaba, ele fica sozinho e não tem NH depois. Então, aqui rolou a regra do hiato heterogêneo. Então, os acentos gráficos empregados em agência em saúde têm a mesma justificativa? Não. Afirmativa errada. Tá? A ocorrência de hiato justifica o emprego do acento agudo nas vogais I e U nas palavras construída e conteúdos. Gente, a regra geral é bem fácil até, tá? Você tem monossílabo tônico terminado em A, E, O, seguido ou não de S, é acentuado. Oxítona terminada em A, E, O, seguido ou não de S, tá? Opa! Além disso, em e ens são acentuadas as oxítonas, tá? Então aqui mono, aqui ox, ou assim, tá? E as paroxítonas terminadas nessas mesmas coisas aqui não são acentuadas, exceto se tratar de uma paroxítona terminada em ditongo. Além disso, a regra da proparoxítona, ou seja, toda proparoxítona é acentuada. Primeiro, eu sempre vou conferir essas regras. Depois eu vou verificar se alguma delas foi desrespeitada, e você sabe que a palavra tem acento, é porque rolou uma regra especial. Essa aqui é uma regra especial. Aquela do ditongo aberto, que mudou algumas palavras, como ideia, heróico, né? Também é uma regra especial. Enfim, depois eu parto para elas, tá? Então vamos lá. Ele quer saber se a regra do hiato é que justifica. Construída, como é que separa? Construída. Paroxítona terminada em A não leva acento. Então era para ter acento? Não. Por que que teve acento no I e está certo? Porque X forma com U, um hiato heterogêneo, tônico sozinho na sílaba, não seguido de NH. Então aqui é regra do hiato. Beleza. Conteúdos. Paroxítona terminada em O, seguido ou não de S, não é acentuada. Mas teve acento. Por quê? Porque XU forma com E um hiato heterogêneo tônico sozinho na sílaba, não seguido de NH, regra do hiato. Então, o hiato é um motivo, a ocorrência de hiato justifica o emprego? Sim. Certa resposta. Justifica o emprego. Ok? Beleza? Bola para frente, galera. As palavras penitenciário, carcerário e judiciário recebem acento gráfico com base na mesma regra gramatical. Sim, recebem. Vamos conferir? Ó, penitenciário, carcerária e judiciário. São todas elas paroxítonas terminadas em ditongo. Macarrão, mas aqui foi IO, aqui foi IA e aqui IO. Essa aqui não está diferente? Não, gente. A regra é paroxítona terminada em ditongo. Do mesmo jeito que a regra do monossílabo não tem que ser A com A. Monossílabo terminado em A é O, seguido ou não de S. Então está certo o item? Sim, certa resposta. CESP foge disso? Não. No máximo ele chega aqui, como eu falei, na proparoxítona. Tá? No máximo. Beleza? Mais um assunto vencido, meus caros. Outro assunto muito importante para o CESP, muito importante, é a parte de pronomes. Eles gostam de usar o pronome pedindo, né, aí vira uma questão de leitura mesmo, a quem o pronome se refere. Eles gostam de falar de pronome em relação à colocação pronominal, tá? Próclise, mesóclise e ênclise, de um jeito até bem peculiar do CESP. Eles gostam, eles gostam de confrontar o uso de pronome demonstrativo ou do uso de alguns pronomes especificamente, como nós vamos fazer aqui, vamos procurar, enfim. Vamos ver como é que é. Primeiro item. Vocês estão vendo que eu estou trabalhando basicamente com DPEM, ANS, CPRM, tá? 3 concursos, a quantidade de questões que a gente tem desses assuntos. Vocês viram ali pontuação, por exemplo, de 3 concursos, em 3 concursos eu tive 7 questões. Então, como eu disse, não cai, despenca. Despenca na pressão mesmo, tá, galera? Ok? Bom, primeiro item, quando isso ocorre,
os clientes que já haviam contratado o serviço continuam no direito de usá-lo. Em usá-lo, o pronome lo é elemento coesivo que se refere ao antecedente serviço. Beleza? Então, quando isso ocorre... quando isso ocorre, isso ali é o trecho. O pronome lo é elemento coesivo que se refere ao antecedente serviço. Vou verificar, é uma leitura simples. Bom, os clientes que já haviam contratado o serviço continuam no direito de usá-lo. De usar quem? De usar o serviço. Então, meus amigos, esse pronome lo é um elemento coesivo? Ou seja, ele está retomando alguém? Sim. E ele se refere ao antecedente serviço? Sim. Esse é o tipo de questão mais fácil que o SESC pode cobrar de pronome, porque é uma simples leitura. Afirmação certa. Tá? Vamos ver o próximo. O vocábulo onde. Assim como a expressão neste último segmento refere-se à Serra Sul. Vamos ver? Questão de referenciação de novo, hein? Ao longo da Serra dos Carajás, estou lendo o trecho, hein? O Grupo Grão-Pará é dividido em 3 segmentos. Serra Norte, Serra Leste e Serra Sul. Onde o grau de metamorfismo varia sensivelmente, sendo nitidamente mais elevado na Serra Sul. Neste último segmento, a influência da zona de cisalhamento de alto ângulo provocou a completa recristalização do jaspilito. Bom, ele está dizendo que o onde, assim como neste último segmento, refere-se à Serra Sul. Vamos ver o onde. Ao longo da Serra dos Carajás, o Grupo Grão-Pará é dividido em 3 segmentos, Serra Norte, Serra Leste e Serra Sul, onde o grau de metamorfismo varia sensivelmente. O grau de metamorfismo varia sensivelmente na Serra Sul ou nos 3 segmentos, que no caso seria o Grupo Grão-Pará? No Grupo Grão-Pará. Então esse onde aqui se refere ao Grupo Grão-Pará ou aos 3 segmentos, que seriam a mesma coisa, né? Que compõem o Grupo Grão-Pará. Então aqui já está errado, já não serve. O neste último segmento refere-se a Serra Sul? Sim, perfeito, está aqui pertinho. O uso do neste aqui, ó, né, que é o este ali, retomando o mais próximo, já que eu tenho uma enumeração. Beleza, mas aqui está errado, portanto a afirmação está errada. Questão 3, ó. O pronome se em que se formaram poderia ser corretamente deslocado para logo após a forma verbal formaram, escrevendo-se que formaram-se. Gente, ele está em posição proclítica, ou seja, está antes do verbo, beleza? O que provoca próclise? O que obriga a próclise? São algumas coisas que obrigam próclise, tá? Pronomes substantivos, são aqueles que substituem o nome. Pronomes em geral dá pra gente entender assim, que não costuma atrapalhar não, tá? Conjunções, principalmente no caso as subordinativas. Às vezes as questões vão aceitar conjunções coordenadas, tá? E advérbios. No caso, gente, a gente pode dizer algumas coisas. Uma delas, que é a única que eu vou dizer no caso para vocês, é que o que sempre provoca próclise, ele sempre atrai. Por quê? Simples. O que pode ser pronome, o que pode ser conjunção, o que pode ser advérbio. Ele pode ser isso tudo. Então, sendo qualquer um deles, ele cai aqui na próclise. Então, este que obrigatoriamente puxa o pronome para antes do verbo, para perto dele. E a proposta da questão é que ficaria correto, poderia ser corretamente deslocado para logo após a forma verbal, formaram, escrevendo que formaram-se. Não, este que obrigatoriamente traz o pronome para antes do verbo. Ou seja, o item está errado. Errado, errado, errado. Beleza, meus amigos? Tranquilidade? Então nós vimos pronomes, acentuação, pontuação exaustivamente, né? E crase. Olha só, gente, vimos metade dos assuntos, praticamente, de gramática que eu preciso para o CESP. Tem que ter uma noçãozinha de verbo muito básica, nada demais. Tem que ter uma noção de concordância boa, porque essa sim é cobrada, tá, de vocês. Tem que ter uma noçãozinha de sintaxe. Algumas provas em 2017, por exemplo, cobraram, mas é simples mesmo, tá, gente? Cobraram a questão de estar exercendo a mesma função sintática, etc, etc. Então, preciso ter noção disso aqui. Preciso, sim. E no caso aqui, conjunção, gente, conjunção decora aquele troço lá, não discute não. Vai decorar para ser feliz, não fica batendo cabeça com isso não.
porque, por exemplo, olha só, vou pegar essa questão aqui, tá? Não, essa aqui não adianta muito para nós, não. E tem outra coisa também importante, redação oficial. Eu achei que aquela questão resolveria uma coisa assim bacana para a gente aqui, não vale a pena, não. Redação oficial, gente, RO, quando cai, né, você tem que saber, não é verdade? Então, no caso, tem que saber. Vamos que vamos, tá? Vamos tomar cuidado aí com estes assuntos gramaticais. Mais uma noção de interpretação que a Júnia dá no curso dela, muito bacana para vocês também. Ela também faz um reforço em cima das questões gramaticais, né? Enfim. Vou trazer aqui agora para vocês, vou falar para vocês no final um pouquinho, fazer o jabá aqui, né? A maior propaganda que a gente pode fazer é dar uma boa aula. E eu tenho certeza de que eu fiz isso hoje para vocês. Vocês viram metade do conteúdo em questões. É assim que a gente vai trabalhar no curso? Também. Primeiro você tem uma revisão desses assuntos, tá? Um pouco mais extensa do que as que eu fui fazendo aqui, tá? Você tem uma revisão. Vamos pôr aí que em coisa de 1h30, 2 horas, no máximo, você revisa todos os itens gramaticais de que você precisa para o CESP, tá? Todos. Então, assim, tá no lucro danado. Depois você tem cerca de 2 horas de questões, tá? Você também vai ter isso aqui completo, bonitinho, lá no curso. Tá? Esse raio-x com as questões separadas por assunto e bateria de questões do CESP não separadas por assunto, misturadas. Tá? Eu faço lá 60, 80, depende do curso, às vezes até 100 questões, tá? 100 itens do CESP para vocês. Então assim, gente, numa boa, chegar na prova de português e errar a questão gramatical, tendo feito isso tudo, cara, é muito difícil. Eu não posso te garantir, até porque não depende só de mim, mas é muito difícil que isso aconteça. Então, pega firme, vem com a gente, deixa a gente te ajudar aqui, porque ó, eu te garanto que vai valer a pena. A sua aprovação, meus amigos, a sua aprovação começa no revisão. Não tenha dúvida disso. Manda um zap para Malu, 32 8886 7661, 32 8886 7661. Manda o zap para a Malu que ela tem um desconto bacana para te oferecer, tá? O pacote está com desconto bom, beleza? Para você adquirir com todos os conteúdos de que você precisa, né? As isoladas também com um descontinho legal, já tem um preço bacana, tudo já está com um preço bem mais tranquilo, bem mais acessível. Vocês podem comparar por aí, coisa de qualidade com o preço que a gente tem, olha, é pouca coisa que você vai achar no mercado, tá? Com esse time de professores, ó, meu amigo, vou te falar um negócio, é bem difícil. Então, meu amigo, recapitulando, preciso de quantas vagas? Preciso de uma. O concurso anunciou no seu edital várias correções, vão corrigir bastante coisa das dissertações, das redações. Para técnico, vai nomear até a posição 500. Então, gente, pensa, vai chamar bastante gente. Não fique caindo na conversa de gente negativa, gente tragedinha, que fica te puxando para trás, enchendo seu saco em grupo de Facebook, em grupo de WhatsApp. Problema, você já tem os seus, já tem suficiente. Não fica inventando mais, não fica se enfiando mais em problema. Essas redes sociais, elas são importantes para você adquirir informação, boa informação. Tá? Trocar uma ou outra experiência. Não é para você mergulhar nela de jeito nenhum, senão você perde tempo. E não é, muito menos, para você se deixar levar por ela. Então, manda um zap para Malu, 32 8886 7661. Pede o seu desconto e vem estudar comigo, vem estudar com a gente aqui no Revisão. A professora Júnia agora vai falar das discursivas no Turma de Redação. Tá um curso top também. Que nós montamos para vocês aí, para a gente ajudar vocês nessa preparação para o STM. Beleza, meus amigos? Ó, vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês.